Olá, tudo bem? Vamos começar mais uma live do nosso projeto. São 20 lives sobre temas diversos de gerenciamento de projetos. Eu sou a Januza Pereira e convido você a curtir o meu canal do YouTube. Se você estiver assistindo ao vivo pelo meu Instagram, entra lá no YouTube, Januza Pereira, e curte o canal, que depois essa live vai lá pro YouTube. E se você já estiver assistindo quando tiver gravado aqui pelo YouTube, entra aqui embaixo, dá o seu like para poder ajudar a gente aí a compartilhar. Bom, vamos lá. O tema de hoje tem a ver com planejamento estratégico, gerenciamento de portfólio e priorização de projetos em um portfólio. Muita gente me perguntou: Januza, por que você escolheu esse tema de gerenciamento de portfólios? Gente, para começar, eu tenho uma informação para vocês. Vocês têm noção de quantos % dos projetos que são cancelados antes do seu término? 31% dos projetos. Isso mesmo, 31% dos projetos são cancelados antes do seu término. E se a gente for considerar que 25% do PIB mundial é investido em projetos e que o PIB mundial deve estar em torno aí de 65 ou 70 trilhões de dólares, se você fizer as contas, você vai ter noção de quanto dinheiro é desperdiçado no mundo por conta de projetos que são cancelados antes do seu término. E vocês têm noção de que a maioria desses projetos, eles são cancelados não por mudanças, mas porque eles não estavam alinhados ao planejamento estratégico? Isso mesmo, olha só como que a falta da gestão dos projetos no portfólio pode gerar desperdício de dinheiro no mundo. E como vocês devem perceber, a gente vive num mundo cada vez mais competitivo, no qual as organizações estão cada vez mais lutando para sobreviverem. Na semana passada, na live, eu expliquei que já não adianta mais as empresas, e os profissionais responderem às demandas, que hoje é necessário antever as demandas. A velocidade com que as informações são produzidas, com que as comunicações acontecem, é muito grande. E isso demanda das organizações desenvolver novos produtos, novos sistemas de informação de gestão, projetos de tecnologia da informação, projetos de instalação de novos softwares, hardwares, desenvolvimento de novos produtos, construção de novas fábricas, reestruturações organizacionais. E todas essas demandas, elas são projetos. Se vocês bem se lembram, a definição de projeto é qual mesmo? Bom, projeto é um esforço temporário empreendido para gerar um produto, serviço ou resultado exclusivo, segundo a definição do PMI, que é o Project Management Institute, que é a maior organização de gerenciamento de projetos do mundo. Bom, então, todas essas atividades que eu comentei que a empresa realiza para poder antever as necessidades dos seus clientes, dos seus acionistas, dos seus fornecedores, dos seus colaboradores, enfim, quase todas essas demandas, elas são projetos. Por quê? Porque refere-se a um grupo de pessoas, da organização que está trabalhando durante um determinado período de tempo para atingir aquele objetivo específico. Aí eu te pergunto, quais são os objetivos que devem ser atingidos dentro de uma
organização. Quem aí trabalha em qualquer empresa já deve ter ouvido falar em missão, visão, que é onde a empresa quer chegar e como ela quer chegar. Deve também ter ouvido falar no termo de planejamento estratégico. Ou seja, qual será o passo a passo, quais serão as estratégias, como a empresa está planejando para que ela consiga atingir o seu objetivo final, que é a sua visão. Como que a empresa quer se estruturar para poder chegar no longo prazo. Esse é o planejamento estratégico, que são, digamos assim, metas organizacionais para que a organização consiga atingir a sua visão e a sua missão. E o que é importante pensar, o que é importante ter em mente quando a gente fala de planejamento estratégico? O planejamento estratégico, ele tem a ver com a alta liderança, normalmente, né, a alta diretoria que desenvolve esse planejamento estratégico e define para onde a organização vai. Por outro lado, eu estou aqui falando com vocês sobre alguns objetivos específicos, algumas ações específicas, como construir uma fábrica, desenvolver um produto, reestruturar uma área, desenvolver uma pequena melhoria. Todas essas ações, elas são realizadas geralmente por uma equipe mais operacional. Mesmo que seja um gerente, mas não necessariamente é quem está ali na alta liderança. E o que acontece muitas vezes, gente, é que existe quase que, sei lá, uma cratera, um buraco, um precipício entre essas duas coisas. Muitas vezes, de um lado está o planejamento estratégico, que é realizado pela alta diretoria, e do outro lado está o gerenciamento de projetos, que são os projetos liderados pelos especialistas ou mesmo pelas médias lideranças da organização, pelos técnicos. E como muitas vezes existe aí esse abismo entre o gerenciamento de projetos e o planejamento estratégico, é o que acaba resultando nesse número que eu falei para vocês, de que quase 31% dos projetos são cancelados aí antes de concluírem. Aí eu te pergunto, como será possível realizar o link, ou seja, realizar uma ponte entre o planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos? Bom, é nesse contexto que entra o gerenciamento de portfólios. Você pode me perguntar, Janusa, o que seria então portfólio? Vamos lá. Por definição, também usando aí os conceitos do PMI, um portfólio é o conjunto de subportfólios, programas, projetos e outras atividades estratégicas para que a organização atinja aí os seus objetivos estratégicos. Então, o portfólio é o conjunto não apenas dos projetos, mas também de algumas atividades que podem ser rotinas ou de outros subportfólios ou de programas que, abrindo um parênteses aqui, programa é um conjunto também de subprogramas e de projetos que devem ser gerenciados de uma forma coordenada para atingirem o seu resultado. Então, o planejamento estratégico é o que garante unir os projetos com os objetivos estratégicos da organização. O que acontece, infelizmente, muitas vezes, é que a priorização desses projetos dentro de um portfólio acaba acontecendo apenas considerando critérios quantitativos, como, por exemplo,
análise de viabilidade dos projetos, ou o payback, ou o valor absoluto, ou a taxa interna de retorno, enfim. Só que quando esta seleção do portfólio, quando essa priorização dos projetos, ela se limita a esses valores quantitativos, isso acaba limitando a análise como um todo. Por quê? Outros critérios também deveriam ser levados em consideração. Ah, Janusa, quais tipos de critérios deveriam ser levados em consideração? Outros critérios quantitativos, critérios também qualitativos sobre dificuldade do projeto, por exemplo, quais são as partes envolvidas no projeto. Deveria-se também levar em consideração fatores do mercado. O mercado está precisando mais de marketing porque tem muitos concorrentes, ou está precisando, existe uma deficiência no mercado que precisa mais de expansão. Então essa análise do mercado ela também é importante. É importante a análise de questões políticas, questões de imagem. Será que a realização de um determinado projeto vai melhorar a imagem da organização? Enfim, várias outras questões, vários outros critérios devem ser considerados aí durante essa priorização, essa gestão do portfólio. E, caso vocês não saibam, o PMI, ele tem um guia de boas práticas. Abrindo um parênteses, eu já comentei o que é o PMI, que é uma organização, uma das principais organizações de gerenciamento de projetos, e por ser a mais difundida aqui no Brasil, eu sempre uso os conceitos do PMI como referência. Então, eles possuem um guia de boas práticas que traz todas as boas práticas de gestão de projetos. Só que o PMI também tem um guia de gestão de portfólio, que é o Portfolio Management Board of Knowledge. E nesse guia de gestão de portfólio também existem boas práticas para que os projetos, e os programas sejam priorizados dentro de um portfólio da melhor maneira possível, tá? Do mesmo jeito que na gestão de projetos o PMI não traz uma metodologia e sim boas práticas, o Portfolio Management Board of Knowledge também traz boas práticas. Mas, em resumo, como seria essa gestão de portfólio? Vamos pensar juntos, trazendo aqui os conceitos, os processos que a gente tem aí de gestão de portfólio. O primeiro ponto, antes da gente selecionar os projetos que vão aí para o portfólio, vocês concordam comigo que a primeira coisa a se fazer seria entender quais são as demandas em uma organização? Como que a gente vai entender essas demandas? Talvez perguntando para os gerentes das áreas, perguntando para os funcionários, para os colaboradores, talvez através de uma lista onde os profissionais coloquem todas as suas demandas. Enfim, existem várias ferramentas para identificar essas necessidades. O mais importante é que o primeiro passo na gestão de portfólios é identificar quais são as demandas da organização, tá? Uma vez que essas demandas foram identificadas, elas ainda não são projetos aprovados, ainda são expectativas de projetos que diversas pessoas dentro da empresa têm. Aí, gente, cabe a vocês uma dica muito importante. Nem sempre o que as pessoas querem é o que realmente a organização precisa, tá? Por isso que essa lista inicial, ela deve ser sim passada para todas as pessoas, mas ela não será a lista final. Após essa identificação das demandas, é importante
que essas demandas elas sejam classificadas, tá? Seria uma demanda referente à saúde, uma demanda referente à segurança, uma demanda referente a meio ambiente, é uma demanda para poder cumprir uma norma brasileira, uma norma regulamentadora, uma norma da ABNT, é uma demanda que visa aumentar a capacidade produtiva da organização? Será que é uma demanda que visa reestabelecer a vida útil de um equipamento, por exemplo? Então, essa classificação ela é muito importante para poder compreender de onde qual tipo de demanda é essa que tá em consideração, tá? O terceiro passo, depois que as demandas foram identificadas e classificadas, é muito importante avaliar cada uma dessas demandas. Porque, gente, nem tudo é possível de ser realizado. Às vezes, uma área operacional, por exemplo, ela quer instalar uma ponte rolante com uma capacidade produtiva maior, por exemplo, só que talvez a estrutura do galpão não suporte aquela ponte rolante, por exemplo. Então, ou pode haver uma demanda que não se pague. Às vezes alguém quer instalar um equipamento que vai aumentar a capacidade produtiva, só que aquela capacidade produtiva não vai se pagar. Então, durante esse processo de avaliação dessas demandas, é interessante ter uma equipe multidisciplinar fazendo essa avaliação. Para quê? Para que haja tanto uma avaliação técnica quanto uma avaliação financeira sobre a viabilidade de cada uma dessas demandas. Uma vez essas demandas, esses possíveis projetos identificados, classificados e avaliados, é a hora de selecionar. Ou seja, quais desses realmente fazem sentido estar na lista de projetos? Aí vocês podem me perguntar, qual critério utilizar? Por exemplo, vocês podem selecionar que só vai ter projetos com um payback menor do que 3 anos. Exemplo. Ou vocês podem selecionar que só vai ter projetos com valor absoluto de até 5 milhões. Ou vocês podem selecionar que só vai ter na lista projetos que sejam uma exigência legal. Ou vocês podem selecionar que só vai ter projetos que atuem no aumento da capacidade produtiva. Enfim, depende dos critérios que vocês tiverem para poder fazer essa seleção. Ou vocês podem usar opinião especializada, alguém de influência, uma equipe de influência da organização que de repente vá selecionar esses projetos. Existem várias ferramentas. Após essa seleção, aí sim chegou a hora de priorizar. Lembra que eu comentei que muitas vezes só são utilizados critérios financeiros, por exemplo, para poder priorizar esses projetos? Então, eu gosto muito de utilizar métodos multicritérios na priorização de projetos. Eu até fiz meu mestrado nessa área, estudando o método AHP, que é o Analytic Hierarchic Process, que é um método de análise hierárquica que auxilia nessa priorização através de múltiplos critérios da organização, mas eu não vou entrar no detalhe aqui de como que seriam esses métodos, só digo que existem várias formas. Vocês podem fazer uma matriz Gucci, por exemplo, gravidade, urgência e tendência, depende do nível de precisão que vocês querem e do esforço de gerenciamento disponível para poder priorizar. Uma vez esses projetos priorizados e uma vez que seja realizado o corte
os projetos do primeiro até aquele que for possível, de acordo com a verba disponível, e os projetos que já foram priorizados no portfólio vão sendo liberados, né? Vão sendo autorizados aos poucos. Só um pouquinho, gente, vou beber uma água aqui. E à medida que esses projetos vão sendo autorizados e eles vão entrando aí na parte de gestão de projetos, é importante que esse portfólio ele seja balanceado, porque nem sempre o que é resultado dessa priorização vai ser aquilo que os tomadores de decisão, que os principais acionistas realmente querem. Então, o balanceamento do portfólio, ele é de suma importância. E após esse balanceamento que vai acontecendo a autorização para que os projetos sejam executados. Ao longo do, digamos assim, do período de execução desses projetos, muitas mudanças no planejamento estratégico, nos objetivos estratégicos da organização podem acontecer. Então, cabe ao gerente de portfólio monitorar, tá? E se for necessário, equalizar, atualizar tanto os projetos quanto os relatórios. E caso aconteçam essas mudanças estratégicas, é sempre possível também realizar mudanças estratégicas dentro do portfólio. Então, gente, vou recapitular aqui para vocês tudo o que a gente viu na live, tá? Primeiro, planejamento estratégico tem a ver com onde a empresa quer chegar e quais são as metas que ela possui, quais são as metas que ela quer atingir, tá? Todas as ações que as empresas, que as organizações realizam para atingir os seus objetivos estratégicos são feitas por projetos, que são esforços temporários para se atingir um produto, serviço ou resultado exclusivo. O grande desafio que a gente viu é que, por um lado, o planejamento estratégico ele é realizado pela alta administração e, por outro lado, o gerenciamento dos projetos ele é realizado por especialistas ou por profissionais mais técnicos, mais operacionais, não operacional num sentido de que não seja uma liderança, mas é operacional no sentido de que não é o CEO, por exemplo, geralmente que está gerenciando esses projetos, tá? Então, como há um abismo normalmente entre o planejamento estratégico e o gerenciamento de projetos, existe o gerenciamento de portfólios, que é uma ponte aí entre essas duas vertentes. O portfólio é o conjunto de subportfólios, programas, projetos e outros objetivos para que a organização atinja aí o seu plano estratégico. O gerenciamento de portfólio, ele se dá por diversos processos que, de uma maneira geral, se resumem em identificar quais são as demandas, classificar as demandas, selecionar as demandas, priorizar, né, essas demandas ou esses projetos, balancear o portfólio e autorizar a execução dos projetos. E durante todo esse tempo deve-se monitorar, controlar esse portfólio e, se necessário, realizar revisões e mudanças estratégicas.
E, gente, eu garanto para vocês que fazendo esse alinhamento entre a gestão de projetos e o planejamento estratégico, gerenciando o portfólio de forma adequada, vocês vão garantir não apenas que o trabalho seja realizado da forma correta, afinal, gerenciar projetos tem a ver com realizar o trabalho da forma correta para se atingir o objetivo, algum determinado objetivo, certo? Só que vocês também vão garantir que seja feito o trabalho correto. Por quê? Não adianta de nada gerenciar certo um projeto que não contribui para o objetivo estratégico da organização. Bom, agradeço aí a presença de vocês. Lembro todo mundo para se inscrever no meu canal do YouTube, @JanusaPereira. Peço que vocês também curtam, compartilhem os vídeos. Me sigam também no Instagram, @JanusaPereira, e no meu Facebook também, no LinkedIn, em todas as redes sociais eu tô como Janusa Pereira. Muito obrigada e até o próximo vídeo.